Adonai. Meu nome é Júnior Kadosh. Estou aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil e na América do Sul. Hoje eu vou contar o meu testemunho. Mas antes vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 2, verso 23, que assim diz: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, verso 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, meus amados e queridos amigos e irmãos, hoje eu vou contar o meu testemunho. Eu nasci aqui na primeira capital do Brasil, a cidade de São Salvador, na Bahia, no Brasil. Nasci no dia 20 de março de 1977. Eu fui batizado na Igreja Apostólica Romana Católica, ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana, pelos meus pais. E hoje eu tenho o conhecimento e o entendimento que batizar criança, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica, quer dizer, na Igreja Evangélica não se batiza criança. A criança ela é apresentada a Deus. Mas na Igreja Católica, a criança ela é batizada. E isso é errado. Porque Cristo Jesus, quando foi batizado pelo seu primo, João o Batista, ele já era homem feito, tinha 30 anos de idade. Mas meus pais não tinham esse conhecimento. E eu fui batizado na Igreja Apostólica Romana. O tempo se passou, quando eu já estava com uns 13, 14 anos. Na sala de aula, a minha professora de biologia, ela ensinou para a minha turma. Ela falou o seguinte: o homem nasce, cresce, reproduz e morre. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Mas eu achei muito estranho ela falar isso. Eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu não acredito que é só isso. Que o homem nasce, cresce, reproduz e morre, depois acabou. Aí comecei a fazer indagações dentro do meu próprio espírito, comigo mesmo e com Deus. Eu não conhecia Deus. Não tinha conhecimento da verdade. Não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas na minha classe tinha um colega meu que ele era cristão. E Deus, sabendo de todas as coisas, como ele é o Todo-Poderoso, ele conhece tudo, sabe tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele viu as minhas indagações no meu coração, no meu espírito, e ele começou a usar esse meu colega para pregar o Evangelho de Cristo para mim. E eu comecei a dar ouvidos àquilo que ele falava. E nessa época também, o meu pai, ele já tinha voltado para a casa do Senhor, porque ele era afastado. A minha mãe sempre foi católica. E meu pai, ele era afastado, ele era desviado dos caminhos do Senhor. Mas nessa época ele tinha voltado. E ele me levou um dia, eu ouvindo a palavra, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pau da Lima, Salvador, Bahia. Eu me converti no ano de 1990, no mês de novembro, aos 14 anos de idade. Ou seja, aos 14 anos de idade, o Espírito Santo de Deus me chamou e me convocou para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para ser o enviado, para começar a pregar e anunciar a palavra do Senhor, sobre as coisas que Cristo Jesus tem feito sobre a minha vida. Hoje eu tenho 45 anos de idade, ou seja, desde os 14 anos até agora, eu tenho servido ao meu Senhor Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim e hoje estou alegre. Eu quero dizer para vocês que ainda não conhecem a Deus, busque a Deus. A palavra do Senhor fala: aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Eu com a idade de 13 anos, eu começava a clamar a Deus dentro de mim mesmo. Não conhecia Deus. E Deus usou um colega meu cristão para pregar a palavra do Senhor para mim. Aí está a importância
né, dos cristãos em toda a face da terra pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas, as boas notícias, para que eles necessitam serem salvos. Porque como creremos se ninguém pregar a palavra? Né? Então tem que pregar, tem que anunciar. Você jovem, adolescente, homem, mulher, jovens de 0 a 100 anos, vocês que são cristãos, têm que anunciar o Evangelho de Cristo com poder e com autoridade para todos, para que a palavra do Senhor venha a ser difundida em toda a face da terra. Então eu, aos 14 anos, me converti, né, ao Senhor Todo-Poderoso. Aí depois a minha família se mudou para outro bairro, aqui mesmo em Salvador, Bahia, na Assembleia de Deus, em Código de Farias. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo também, desci as águas. E de lá para cá o Senhor tem feito grandes coisas em minha vida. E eu creio que é só o começo. Grandes coisas Ele ainda irá fazer através da minha vida. E esse canal foi criado justamente para isso, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. A porta da graça está se fechando. Cristo Jesus está voltando. E todos vocês que estão desviados do caminho do Senhor, volte o mais rápido que puder, porque a porta está se fechando. Como foi nos dias de Noé, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou com sua família na arca. O anjo fechou a porta pelo lado de fora e veio o dilúvio e matou a todos. Só foram salvos 8 almas: Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, e os animais que estavam dentro da arca. Ou seja, se você está fora da arca, que é Cristo Jesus, procure entrar o mais rápido possível, porque a porta está se fechando. Muitos estão brincando com a bondade, com a misericórdia, com a verdade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente brincando de ser crente. Né? Tem muito crente Raimundo, né? O pé na igreja, o pé no mundo. Tem muito crente chuchu, né? Que se adequa, que se mistura, né? Conforme o seu ambiente. Se ele está no frio, ele é frio. Se ele está no morto, ele é morto. Se ele está no quente, ele é quente. Não devemos ser assim não, meus irmãos. Temos que ser quente, porque a palavra do Senhor fala que Cristo Jesus vai vomitar todos aqueles que são mornos. Antes fosse frio, para que o Senhor pudesse esquentá-los. Mas como é morno, ele vai vomitar para fora. Pois é, meus queridos e amigos irmãos. Essa é a mensagem. Cristo Jesus está voltando. Ele quer salvar, ele quer curar, ele quer libertar. Ele está do lado de fora do seu coração, batendo a porta. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações, como o povo de Israel fizeram lá no deserto, e eles morreram. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, e os filhos daquele povo que murmuraram, porque eles eram inocentes. Até Moisés não entrou, por causa do povo rebelde, incrédulo, que vive no pecado. Assim também tem muita gente hoje que vive no pecado, né? Vive na sua mente carnal, vive na carne, não quer andar no Espírito, não quer renunciar aos prazeres do mundo, não quer renunciar à sua vida, mas quer viver no pecado, tem prazer em pecar, gosta do pecado. O pecado é gostoso, o pecado é maravilhoso, o pecado é uma delícia. Mas assim como o refrigerante é gostoso só na língua e na boca, na boca, mas quando desce para o ventre interior, o refrigerante é um grande mal. Assim também é a cachaça, é o vinho, é a bebida forte, é o vinho, né? Na boca, no paladar, é uma delícia, né? Os olhos, né? Chega a brilha. Mas quando desce para o interior, para a alma, para o espírito, a palavra do Senhor fala assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito daqueles que buscam a Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a palavra, essa é a mensagem. Fique com Deus, beijo no coração. Shalom, Adonai. Amém.